Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Arlindo e tenho a palavra do coração de Deus para o seu coração. Quero falar hoje sobre discipulado. Discipulado, disponibilidade, responsabilidade e dependência. E o texto que eu quero usar, eu não vou estar lendo, mas vou estar comentando sobre o texto, é Lucas capítulo 9, do verso 10 ao 17. Quando, então, diz o texto aqui, e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Esse texto faz referência ao momento de regresso dos discípulos, que eles foram enviados, 12 foram enviados a pregar o evangelho, foram enviados a curar os enfermos, expulsar os demônios, e eles voltaram. E quando voltaram, regressando dessa missão muito importante, eles estavam ali contando as experiências a Jesus, as coisas que aconteceram, os fatos miraculosos que aconteceram, e Jesus então os levou a um lugar à parte. Chegando a esse lugar à parte, no deserto, a multidão, as pessoas descobriram que Jesus estava naquele lugar, e começaram a ir para onde estava Jesus. E aí se reuniu ali uma grande multidão. E o texto diz aqui, olha só o que diz: e sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Vimos aqui então que as pessoas foram até onde Jesus estava e o dia foi declinando, já estava tarde, e então os discípulos, preocupados com a multidão, chegaram para Jesus e falaram: despede essa multidão para que eles, indo pelas cidades aí, eles comprem comida para comer, porque já faz tempo que eles estão aqui. Então, nós vimos que Jesus ensina, naquele momento, uma lição do discipulado que é muito importante, que é a lição da disponibilidade. Disponibilidade. Jesus disse ali: dai-lhes vós de comer. Que coisa, né? Que coisa. Jesus deu uma palavra ali para eles que eles ficaram meio sem saber o que fazer. Então eles disseram: não temos aqui somente 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para todo esse povo? Foi essa a resposta que eles deram a Jesus. Disponibilidade, meus amados, é muito importante no discipulado, porque isso mostra o quanto nós estamos envolvidos com o nosso mestre. Será que estamos disponíveis para agirmos segundo a vontade do nosso mestre? Muito bem. Então Lucas, ele afirma que estavam ali quase 5.000 homens. E Jesus disse aos seus discípulos que fizessem aquele povo se assentar em grupos de 50 e 50. E aqui então Jesus começa a ensinar uma outra lição no discipulado, que é a lição da responsabilidade. Eles precisavam organizar aquela bagunça, organizar aquele povo. E Jesus disse que eles fizessem grupos de 50 e 50 e os fizessem assentar. Por quê? Porque fazer grupo de pessoas em pé, de repente começa a haver movimentação, não é verdade? Aí de repente uma pessoa pula para outro grupo. E assim a gente vê acontecer, né? Quando fazemos algum evento que a gente dá essa liberdade, as pessoas, se a gente não for sério, fiquem aqui, sentem-se aqui, as pessoas acabam não obedecendo. E Jesus então falou sobre responsabilidade. Aqueles discípulos precisavam organizar a multidão em grupos.
E era a tarefa deles, dividir a multidão. Jesus não ia fazer aquilo, Jesus não ia dividir os grupos e fazê-los assentar. Às vezes nós queremos que Deus faça a nossa parte, que Deus faça a nossa tarefa, mas tarefas que são da nossa responsabilidade. Então o discípulo precisa saber de sua responsabilidade e assim cumprir a sua tarefa. E então, por último, Jesus ensina aos seus discípulos a última lição aqui nesse texto do discipulado, que é a total dependência de Deus. Diz o texto aqui que Jesus, olhando para os céus, pegou aqueles pães, aqueles peixes e, olhando para o céu, abençoou aqueles pães e peixes e deu a eles para que eles distribuíssem ao povo, à multidão que estava ali assentada. Vejam que essa parte de abençoar, de fazer o milagre, é com Deus, não é conosco. Mas nós precisamos, primeiro, estar disponíveis, precisamos ser responsáveis e precisamos depender totalmente de Deus, porque Deus é que faz a obra. Então, dependência de Deus é quesito primordial na vida do discípulo. Nós precisamos depender de Deus. Precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Que nós somos meros ajudantes nessa grande tarefa que Deus tem a realizar no mundo. Nós somos obreiros de Deus, somos ajudantes, somos servos. E Deus é quem faz os milagres. O texto diz então que sobraram ali 12 cestos de pedaços de pães e peixes. Veja que coisa tremenda que aconteceu no momento ali daquela primeira multiplicação dos pães. Para quem tinha visto ali muitos milagres, quando foram ali pregar o evangelho, naquela missão dos 12, que eles saíram anunciar o evangelho, agora eles voltaram e viram um milagrão, podemos assim dizer. Um milagre que fechou com chave de ouro aquela experiência que eles tiveram ali de pregar o evangelho, e agora Jesus ensinando lições no do discipulado cristão, que é a questão de disponibilidade, responsabilidade e dependência. Todos nós, como os discípulos de Jesus, podemos ser surpreendidos por essa grandeza de Deus, por milagres grandiosos, quando nós estivermos disponíveis para Deus. Quando formos responsáveis naquilo que fizermos e também dependentes da graça de Deus na nossa vida. Que coisa boa! Uma lição importante para nós nesse dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.